Tá aparecendo para vocês? Sim, Estela, tá aparecendo. Tá. Eu peguei aqui, ó, é lá do link da FCL, para quem não tem muito hábito, né? Vocês entram na FCELAR, unesp.br, graduação, né? Graduacal, e aí tem os cursos, né? Entrei no curso de graduação em Ciências Econômicas. Ela tem várias informações que vocês precisam, tá? Monografia, atividade complementar e, inclusive, o horário. Aqui não está com os professores, mas eu peguei essa grade horária para mostrar para vocês mais ou menos a estrutura. Então, aqui eu peguei diurno só para ver as disciplinas, né? Primeiro semestre e segundo semestre. Então, no primeiro semestre, que eu queria uma grade mais sucinta, mas não tive tempo hoje de fazer isso. Eu tinha lá no meu notebook, mas não deu tempo de fazer isso, tá? Então, aqui vocês têm as disciplinas do primeiro semestre do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então, vocês vão ver que a gente tem conteúdo de formação geral, formação teórico-quantitativa, formação histórica, e algumas disciplinas mais aplicadas e trabalho de conclusão de curso, tá? O curso, ele tem 3.000 horas, tá? Que é o mínimo, né, dos cursos de economia, pelas diretrizes do MEC. Então, vamos pensar aqui, teórico quantitativo, formação geral, né, que seria, a gente tem história econômica geral, vai ter A1, depois no outro semestre A2, História Econômica Contemporânea. Então, a gente tem essa linha de história, tá? Tá aqui na outra página. Disciplinas teórico-quantitativas. Quantitativa tem a matemática 1, né, que os alunos enfrentam mais obstáculos, né, conteúdo de matemática, né? Matemática 2, a matemática 3. Depois, e a gente tem uma série de pré-requisitos. Então, por exemplo, fazer História 2, vocês têm que ter sido aprovado em História 1, tá? Outra disciplina da área de História, né, seria História do Pensamento Econômico, a gente tem a 1 e a 2, que aí trabalha com os clássicos de economia, né? Adam Smith, Ricardo, Marques em HPE 2. Outras disciplinas quantitativas, a gente tem, como se fosse matemática financeira, né? Análise financeira de investimentos, depois no outro ano, deixa eu ver se está aqui. Tá aqui, que é a professora Anelisa que costuma dar. E depois, análise contábil e financeira de empresas, né? Outras disciplinas quantitativas, a gente tem estatística econômica, e introdução à econometria e econometria, né, que tem a ver mais com um outro lado de como você trabalhar os dados e as informações, né, e também até fazer algumas projeções, é uma área bastante aplicada e interessante. E do núcleo teórico, a gente tem basicamente dois pilares da teoria econômica, que são microeconomia e macroeconomia. A macroeconomia trabalha com variáveis agregadas, então, por exemplo, o PIB 2020 está mais baixo, que é o Produto Interno Bruto, né, do que o PIB de 2019, o investimento caiu, a inflação aumentou ou a inflação caiu, então são variáveis agregadas. A taxa de câmbio também é um pouco da área de macroeconomia, mas voltada com a economia internacional, balanço de pagamentos e tal. E a abordagem microeconômica trabalha com agentes individuais, né? Eles ajudam a compor a macroeconomia, mas a macroeconomia não é a soma dos micros, né? Então, a microeconomia trabalha com agentes individuais. Quem são esses agentes individuais? Uma firma, como é que a empresa toma suas decisões, os consumidores. Hoje em dia, a gente tem uma abordagem de economia comportamental também, que não está aqui na nossa grade, mas são coisas que a gente trabalha de forma paralela com eventos, né, oficinas. Passou um caminhão aqui. Macroeconomia também, outra parte da microeconomia seria comércio internacional, que é uma abordagem micro, né, das questões internacionais. Por que o Brasil produz tanto, exporta tanto soja e commodities?
e a China produz e exporta tanto produtos manufaturados, etc. Também tem uma parte de desenvolvimento econômico, que seria desenvolvimento socioeconômico, a professora Suzana que dá aula dessa disciplina. Então, não importa só o crescimento econômico, tem que considerar também as questões de desenvolvimento. Então, não é só o crescimento do produto interno bruto que importa as questões também de igualdade social, equidade social, educação, etc. Tá? Na linha histórica também tem a história do Brasil, e não só a história geral, que é composta pelas disciplinas de formação econômica do Brasil, desde lá do descobrimento, tal, até a industrialização, né? E depois a economia brasileira contemporânea até os dias mais recentes, tá certo? Além de todas essas disciplinas, né, a gente tem uma parte da carga horária que é voltada para as disciplinas optativas. Então, o ideal é que tenha um leque bastante amplo para os alunos escolherem. Exemplos de disciplinas optativas. Aqui eu costumo dar, que é economia do meio ambiente, economia institucional, o professor Leandro está dando uma agora que é desenvolvimento territorial, antigamente tinha economia agrícola, teoria dos jogos, às vezes o professor Alexandre Sartori ministra também, tá certo? E além dessas disciplinas optativas, que são 7, que os alunos devem fazer para compor todas as disciplinas, né? Os alunos precisam fazer o trabalho de conclusão de curso, que é a monografia. Para fazer a monografia, o aluno precisa cumprir metodologia econômica e depois um semestre elaborando um projeto e o outro semestre realizando o que foi previsto pelo projeto, que é um trabalho de conclusão de curso. E além disso, o aluno tem que cumprir 180 horas de atividades complementares. O que são essas atividades complementares? Participação em eventos, isso que vocês estão fazendo aqui agora, realização de estágio, teletandem, que mais? Mini cursos, participação em oficinas, entre outras coisas, né? Então, o curso é um curso bastante, assim, tem um núcleo teórico forte, né? A gente tem macroeconomia 1, 2 e uma terceira, que é crescimento econômico e ciclos, microeconomia 1, 2 e 3, né? Sempre uma abordagem ortodoxa, heterodoxa, né? E outras disciplinas que agregam, bem como disciplinas quantitativas e disciplinas de formação geral. Era mais ou menos isso que eu tinha pensado em falar, bem rapidinho, né? Não sei se tem mais alguma coisa que o pessoal gostaria de saber. Você quer que eu fale mais alguma coisa, Suzana, do curso? Eu acho que era isso, né? Falar um pouco da estrutura de um modo geral, né? De quanto tempo, os prazos, talvez, né, Stella? Ah, sim, isso é legal. Então, até esse ano, o prazo mínimo para conclusão do curso no período diurno são 4 anos, no noturno 5, né? Mas o aluno do noturno que conseguir fazer, por exemplo, suas optativas no diurno, ele pode terminar em 4 anos, né? E o prazo máximo para integralização era 7 para os dois, mas agora veio uma nova, não para quem entrou agora, tá? Mas para quem vir a entrar no ano que vem, se eu não me engano, que vai mudar um pouco esse prazo de integralização. Mas até o momento é 7 anos o máximo, tá? E o importante que vocês têm que tomar muito cuidado é a questão dos pré-requisitos, né? Porque para fazer matemática 2 tem que ter passado em matemática 1. Para fazer micro 1 tem que ter passado em micro 1. E quem aprende mais é a matemática 1. Ela aprende de 5 a 6 disciplinas, porque ela vai aprender as matemáticas 2 e 3 e vai aprender as micro, né? Então, esse é o maior obstáculo que está logo no primeiro semestre, que os alunos acho que às vezes acabam entrando e ficam um pouco assustados, né? Porque a matemática, às vezes, ela é a que mais assusta, né? Alguns alunos têm mais facilidade com a história, né? Com humanas, e alguns têm mais facilidade com a matemática, alguns têm com tudo, e outros têm uma dificuldade mais com quantitativas. Mas é para isso que tem o PET, né? Com as oficinas que ajudam, os alunos do PET ajudam muito os alunos de graduação nessas disciplinas quantitativas, né?
Eu acho que era mais ou menos isso. Bom, Estela, obrigada. Eu acho que antes de eu passar para eles, eu queria só complementar uma coisa que eu acho que talvez seja importante. Depois, se tiver algumas perguntas, você não tiver aí, a gente te direciona, ou eu tento explicar depois no final. Mas eu acho que algo importante a enfatizar é que o curso de economia, ele tem uma estrutura bastante teórica, né, bastante densa, que é essa ideia de formar o cientista econômico, né, não é só, ele não tem foco de você entender a economia atual, ele tem foco de fazer você entender o que é o desenvolvimento econômico, de forma que o aluno saia minimamente possibilitado a pensar o desenvolvimento, a refletir sobre a ciência da economia, né, a propor soluções, a pensar soluções. Então, essa é uma característica importante do curso, e eu acho que, talvez enaltecer, que ele está muito rente, a nossa estrutura está muito rente com a estrutura do Conselho Nacional de Educação, que é aquela estrutura mínima que todos os cursos de economia um foco bastante grande na questão teórica, tentando formar o aluno não apenas para o mercado de trabalho, mas fundamentalmente para a sua vida como cientista econômico, para a vida acadêmica também. Eu posso falar só mais uma coisinha que eu lembrei, Suzana? Sim, claro. De fato, pensando na estrutura do curso, ele está bem rente às determinações do Conselho Nacional e com os conteúdos bem com bons fundamentos, né? Ontem, eu até acabei comentando com a professora Suzana, eu ouvi uma frase assim muito bonita, sabe? E aí eu vou citá-la, né? Quem falou isso é a professora doutora Adriana Amado, né, que é a responsável pela avaliação dos programas da CAPES, de pós-graduação em economia, e ela disse que, eu vi um vídeo dela muito bonito, assim, muito interessante, que o pessoal da FRRJ fez, né, convidando-a. Ela disse que ela nunca foi coordenadora da pós, mas ela foi muitas vezes coordenadora da graduação. E ela diz que o aluno, quando ele faz parte de uma escola, de uma universidade, e quando ele se forma, ele carrega aquela universidade como se fosse um sobrenome dele. Eu achei isso muito bonito, né? Então, seja na graduação, na pós-graduação, vocês vão carregar o sobrenome Unesp para sempre. Então, é importante zelar por esse sobrenome em todos os momentos, né? E ainda mais na Unesp, existe, assim, a questão de ser unespiano, né? Eu sou unespiana aqui, parece que é como se fosse não sei, chega a ser assim um vínculo sentimental que você possui, né? Então a gente tem orgulho de ser unespiano e carrega isso, e acho importante, né? Valorizar o nosso curso. O nosso curso é um curso bem forte, né? Eu acho bem importante, interessante. Então carregar assim a Unesp como sobrenome, eu acho que é algo que faz com que a gente se sinta orgulhoso, né? Seja na formação, seja na profissão. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, Estela. Bom, antes de passar para os dois, eu acho que eu poderia falar um pouquinho sobre a parte que me cabe para falar um pouquinho do pós, né, para vocês entrarem com os exemplos de vocês, com as experiências de vocês. Quando a gente termina um curso de economia, que na verdade eu acho assim, o curso de economia, ele é um curso que te abre muitas possibilidades, é um curso, eu acho que é um dos mais difíceis, porque você tem que entender um rol de coisas, de conhecimento, né, não é só entender de um aspecto específico, você tem que entender de história, de sociologia, de microeconomia, de macroeconomia, para poder minimamente interpretar, entender o que está acontecendo no mundo econômico, né, enfim. É um curso extremamente difícil, se a gente for analisar sobre esse aspecto, e também eu acho que é um dos mais amplos, né, ninguém sobrevive hoje sem conhecer um pouco o mínimo de economia. Então, o cientista econômico, ele tem essa capacidade de conhecer além do que a maioria das pessoas tem capacidade de conhecer, porque ele estuda isso, ele estuda essa formação, esse desenvolvimento
ele estuda a história da economia desde Adam Smith, ele sabe qual é a diferença entre ser um neoliberal ou ser um defensor do planejamento do Estado, então ele tem muito mais condições de pensar no desenvolvimento, que eu acho que a maioria das profissões, e por isso acaba sendo um curso difícil. Quando você sai do curso de economia, você tem algumas opções, uma delas, as opções entram, fazer especialização, um MBA, fazer um mestrado, fazer um doutorado, você tem N oportunidades, ir direto para o mercado de trabalho. Falando assim, em que se especializar no pós-curso, a gente tem basicamente duas linhas que são diferentes, que são as pós-graduação, tudo que você faz depois da graduação né, a pós-graduação. Então, tanto pode ser no nível de especialização, como no nível voltado mais para o mercado de trabalho, profissional, como você pode fazer para a área acadêmica. Então, isso se divide mais ou menos entre o estricto sensu e o lato sensu. A pós-graduação em lato sensu são basicamente aquela formação que você procura para se aperfeiçoar em determinada área. Como o Rafael fez, ele buscou os cursos na área de gestão, né, de finanças, né, Rafael, acho que era, para se especializar naquela área que ele já estava trabalhando. Então, você pode procurar os cursos de especialização com foco específico em alguma área, pensando fundamentalmente no mercado de trabalho, em áreas de atuação. E aí você tem um N rol de cursos de especialização, o MBA também é um curso de especialização, mas talvez um pouco mais voltado para quem já esteja no mercado de trabalho, né, embora hoje a gente tenha muitas universidades oferecendo, então, não necessariamente você precisa estar no mercado de trabalho para fazer um curso MBA, mas esses cursos são voltados basicamente para essa população que quer adquirir conhecimento em uma área específica. Já os cursos estrito sensu são os mestrado e doutorado, são para aqueles que querem seguir uma área acadêmica, né? Os dois, aqui o Rafael e a Laís, eles estão fazendo mestrado e doutorado, né? E o objetivo fundamental é se aprofundar na matemática. Os cursos lá, estrito sensu, são muito mais voltados para quem quer seguir a área acadêmica, para quem quer ser um pesquisador, para quem quer seguir a área da docência, para quem quer dar aulas de economia. Então, nessas áreas, nesses cursos de mestrado e doutorado, você também tem muitas áreas específicas. Você pode focar um pouco mais, você pode focar na área de políticas públicas, de finanças públicas, de desenvolvimento regional, como fez a Laís, história econômica, e você pode ir para outras áreas, você não necessariamente precisa ficar na área de economia, você pode fazer sua pós em cursos diferentes, até na arquitetura, na geografia, então você tem N opções. Geralmente as pessoas escolhem o curso que vai fazer em função daquilo que elas almejam para a sua vida, o tema que elas gostam, o curso, a temática, o problema que elas querem investigar e seguem nessa linha. Então, a gente tem o mestrado acadêmico, né, que foi o que a Laísa e o Rafael fizeram. A gente tem também os mestrados profissionais, que aí eles são não tanto voltados para o mercado acadêmico, mas para uma problemática específica, são temas mais específicos relacionados a uma área de trabalho, e o doutorado, né, hoje em dia a gente tem também o doutorado direto, né, tem algumas pessoas que conseguem já ingressar da graduação direto para o doutorado, tem algumas linhas específicas, né, há algum tempo atrás, eu não sei como é que está isso aí, se a Unicamp deve estar fazendo muito isso, mas só conseguia passar direto para um doutorado, aquele aluno que fosse exemplar, né, um melhor, assim, muito bom no curso de graduação, já ia direto, ou quando você fazia no exterior, porque na Europa eles oferecem o curso de doutorado e você não necessariamente precisa passar pelo curso de mestrado. Hoje um curso de mestrado, ele tem um prazo de 2 anos e o de doutorado 4. Então essas são as opções que a gente tem, né, para fazer no pós-economia, no pós-graduação. E a ideia que a gente tem no curso de economia é que o curso seja bastante eclético para
dar as bases fundamentais para que o economista possa seguir o seu caminho, tanto para a área acadêmica como para o mercado de trabalho. A especialização, ele vai adquirir nos cursos que ele faz, nas especializações que ele vai fazer, no mestrado, enfim. E é aí que ele vai se aperfeiçoar e se aprofundar em alguma temática. Então, dito isso, depois eu posso voltar a falar um pouquinho mais disso, mas agora acho que seria interessante a gente ouvir o Rafael e a Laísa, para eles contarem um pouco essa experiência, o lado deles, né, como alunos do curso, e vivendo aí, né, o pós-graduação. Quem gostaria de começar? Começa você, Laísa. Primeiro você. Beleza, então. Primeiras damas. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim? Beleza, então. Gente, né, muito obrigada por fazer esse convite, né, muito orgulho ter feito parte da Unesp, igual a Estela falou, e também ter feito parte do PET, que foi uma experiência muito importante para a minha carreira, então é muito legal estar aqui e poder contar um pouco da minha experiência para vocês. E apesar de, né, eu também ter seguido para a área acadêmica, né, então, né, talvez fique esquisito, mas você também está fazendo mestrado e tal, antes de tomar essa decisão, eu, né, percorri aí alguns caminhos para ver e decidir o que eu ia fazer, então, por isso que eu gosto muito desse assunto, muito de falar sobre esse tema para alguns colegas, amigos, que eu acho que dá para ajudar um pouquinho nessa tomada de decisão, mesmo, né, para quem está aí no primeiro ano, no começo da faculdade, já ir pensando, né, as oportunidades de atuação do economista, né. Então, primeira coisa que eu acho muito essencial é desenvolver uma atividade extracurricular, como o PET, e diversas outras atividades que tem na universidade, porque a gente tem algumas experiências no curso, mas são nessas atividades que a gente vê o que a gente gosta de fazer na prática, quais são os tipos de coisas que a gente gosta de desenvolver, e o que vai guiando a gente para as decisões depois do mercado de trabalho. Então, eu acho que é muito importante. Eu fiz parte de algumas, né, o intercâmbio também foi uma experiência muito legal de fazer, poder receber uma bolsa para ir cursar um período do curso em Portugal, então foi muito legal. Eu acho que essa é a melhor parte da universidade, né, fazer essas atividades, né, aproveitar também todo o ambiente que a Unesp oferece, que essa experiência oferece. Muitos provavelmente vêm de outra cidade, né, tem essa primeira experiência de morar fora, e isso acho que também é muito importante, né, então destacar aí todos esses projetos extracurriculares. Depois que eu saí do PET, eu também decidi fazer um estágio. Então, outra atividade que eu acho muito importante, apesar de não ser obrigatório do nosso curso, mesmo eu já tinha um pouco de certeza que eu queria seguir a carreira acadêmica, mas como eu sempre fui muito indecisa, eu precisava ver como que seria atuar numa empresa, como que seria essa outra opção de atuação. Então, mesmo não sendo obrigatório, eu acho muito legal quem conseguir fazer, né, para ter esse tipo de experiência, e também já ir te guiando, para quem já tem certeza que quer atuar nessa área. Uma das coisas que mais me abriu a mente em fazer o estágio foi ver quais as áreas de atuação dentro de uma empresa. Porque, como as professoras falaram, a gente tem muita opção, né? O economista tem um campo de trabalho muito amplo dentro das diversas possibilidades dentro de uma empresa também. Então, eu tenho colegas, amigos nas mais diversas áreas, até depois, se alguém tiver interesse em saber, eu posso indicar, passar informações, dentro de comercial, dentro da área financeira, ou seja, fazendo algum assunto ligado à contabilidade, controladoria. Tem gente na área de projetos, tem gente que segue para algumas empresas de auditoria e consultoria, que também o economista tem um espaço ali para atuar. Então, mesmo dentro de algumas empresas, a gente tem bastante áreas que a gente consegue se encaixar, né? E a gente vai se desenvolvendo. Eu entrei numa área totalmente diferente, era uma área de administração da colheita, era uma empresa de suco de laranja, então foi uma experiência muito diferente. E dentro dessa área, eu entrei inicialmente para fazer parte do orçamento, que é uma área aí que alguns economistas às vezes seguem, fazer, né, até no setor público também, fazer, né, essa parte de orçamento. E eu entrei na empresa
primeiro para essa área, mas depois eu fui direcionada para outra totalmente diferente, porque o meu gestor achava que se identificava mais com o meu perfil. Foi numa área de planejamento, análise de dados e planejamento, das informações da colheita e tomada de decisão da empresa, de processamento da fábrica. E nisso foi muito legal que eu desenvolvi algumas ferramentas e habilidades que eu não tinha tão desenvolvido antes. Então, Excel, alguns outros softwares de estatística, que lá também era utilizado para a área da colheita. Então, foi muito legal, né, ter essa experiência, e isso até me ajudou também na minha monografia depois, e hoje no mestrado, analisar uns dados de uma maneira mais rápida, porque eu tive acesso prático a esses softwares, né, então foi muito legal também essa experiência. E depois eu fiquei uns 3 anos, acho que 2 anos como estagiária e um tempinho como efetiva. E aí eu falei, né, se eu for continuar aqui, eu não vou parar para prestar o mestrado. As coisas vão acontecendo e eu não vou ter tido essa experiência, que também foi o que eu queria, né, desde o início, quando eu entrei na faculdade. Então eu decidi sair para estudar para o mestrado, mas ao mesmo tempo que eu estava estudando, como tinha um tempo a mais, já que eu não estava trabalhando, porque com o trabalho não tem jeito mesmo, fica muito pesado, chegar tarde, pegar coisa da Ampec para estudar, por exemplo, é muito, muito difícil. Então, eu decidi sair, e ao mesmo tempo que eu estava estudando para o mestrado, eu prestei alguns processos de trainee. Então, dentro dessa área de empresa, também tem esses processos, que são mais formulados para realmente o estudante se desenvolver melhor. Acho que a maior parte de vocês deve conhecer um pouco desses processos. São processos muito concorridos, mas existem diversas opções, diversas empresas, não só em empresa, vou falar um pouquinho também de algumas outras opções que eu tive conhecimento nesse tempo, e eles foram também muito importantes nessa experiência de autoconhecimento, para eu ver, assim, o que eu realmente quero fazer, né? Eu chegava numa empresa que eu ia fazer um processo, eu me olhava lá, será que eu me vejo trabalhando aqui? E não só, acho que a questão do trabalho, mas também do ambiente, do dia a dia que você quer ter na sua vida depois de formado. Então, eu ficava, né, a maior parte das experiências em São Paulo. Será que eu quero morar numa cidade grande, com muita correria, né, apesar de, né, dos inúmeros benefícios, né, as facilidades de crescimento nas empresas que estão lá, eu pude, nesse processo, refletir um pouco do que eu queria, e se eu fosse seguir em alguma empresa, em que área eu gostaria de atuar. Porque existem, como eu falei, muitas áreas para um economista atuar dentro da empresa. Então, eu conseguia, com esses processos, entender um pouco mais isso, e também ajudava a você ficar mais tranquilo para entrevista, dinâmica, né, fazendo um monte de entrevista, um monte de dinâmica, mesmo assim, né, na entrevista do mestrado eu fiquei muito nervosa, mesmo tendo feito aí umas 15 entrevistas para a empresa durante esse tempo, ainda assim, né, fica um pouco de nervosismo quando realmente é aquilo que você quer, né. Mas foi muito interessante, eu também fico disponível aí eu tenho muito material de algumas empresas que eu prestei, qual que é a estratégia dentro dessa empresa, o que ela está buscando, o que ela está valorizando, e sobre a maior parte desses processos, eles são... Normalmente, eles fazem testes iniciais. Então, testes normalmente de inglês, de lógica, e alguns testes de perfil, para ver se o seu perfil tem a ver com a empresa. E não tem jeito, muitas empresas têm que fazer mesmo, porque são milhares de pessoas inscritas, então eles precisam ter um corte para depois analisar currículo, ou ver a sua criatividade através do desenvolvimento de algum projeto. Então, não tem jeito mesmo. A maioria ainda faz esses testes, né, para ter um corte, e depois, para depois você passar para as próximas fases. Aí é treinar mesmo essas provinhas de inglês, de lógica, que normalmente são as que são utilizadas. Mas muitos estão mudando um pouco agora. Tem várias empresas fazendo processos à cega. Então, por exemplo, eles não olham nada do seu currículo, nada do que você fez. Vai ser um teste do seu perfil. Depois, o seu conhecimento da empresa, a sua vontade de trabalhar lá. Algumas estão realizando ao invés de vídeo. Então, tem umas que utilizam vídeos rápidos de entrevista, né? Para ficar mais fácil de organizar. Eles estão usando áudio. Então, estão fazendo um processo diferenciado. E, principalmente agora, né, com a questão da pandemia,
esses processos estão sendo totalmente online, ou seja, não tem custo nenhum, não tem que ficar indo para São Paulo, o que né, tem um custo para isso, ou outras cidades, dependendo da empresa. Então, isso que é muito legal, né? Eu acho que vale muito a pena quem pensa em seguir determinada área em uma empresa, tem alguma empresa que tem um processo de trainee, vale a pena já ir dando uma olhada desde já, ver como que é esse processo, ir treinando para esses testes, e de forma, né, a maior parte de forma totalmente online, o que facilita bastante, né, para desenvolver esse processo. E além desses trainees em empresa, eu fui conhecendo outros processos que não seriam diretamente para uma empresa, mas seguem essa mesma lógica do trainee. Então, você tem um processo seletivo grande aí para selecionar os estudantes, e eles também fazem um treinamento com você. Então, eles querem desenvolver, te capacitar para estar atuando dentro de determinada área, né? Aí teve 2 que eu tive contato, que eu acho legal destacar. Aí depois o Rafa vai falar um pouquinho dessa área, mas um dos processos é o da Vetor, que é um processo direcionado para o setor público. Então, você presta também igual um processo de trainee de uma empresa, e depois que você é selecionado, você entra são selecionadas algumas pessoas, elas entram num banco, assim, de informações, e que você seleciona algumas preferências. Então, você pode selecionar, eu gostaria de tais regiões do Brasil, tem regiões que eu não gostaria de ir, eu gostaria de trabalhar na área de planejamento, na área de orçamento público, ou na área de educação. Você coloca algumas preferências e eles te conectam com alguns governos. E aí você tem uma porta de entrada muito legal para você atuar no setor público, né? E aí o governo faz uma entrevista com você, e se você for selecionada, você tem essa primeira experiência aí dentro do setor público. Então, é um projeto muito legal também. E teve também um outro que, né, se alguém tem vontade de ir para a área de ensino, né, do ensino nas escolas, chama Ensina Brasil. Eles estão ligados, você até pode prestar os 2 juntos, e que é para dar aula, né? Então, você recebe uma capacitação na parte de licenciatura, já que no caso de economia a gente não tem, e você pode dar aulas, né? Eu escolhi na época história, por exemplo, para alunos de escolas de algumas regiões pré-determinadas. É um processo muito legal também. Todo mundo que participou, né, pôde continuar esse processo, fala que é muito gratificante, né? Não é de longo prazo, mas muita gente, mesmo sendo de áreas diferentes, acaba seguindo com isso, né, com a parte de dar aulas mais direcionada aí para a educação básica. E uma outra coisa também que eu coloquei aqui, destacar, algumas coisas que são essenciais. Eu acho que é muito claro, por exemplo, a questão do inglês, que todo mundo precisa, mesmo a gente que seguiu para a carreira acadêmica, ou algumas outras áreas que talvez pareça que não precise tanto. Foi uma das coisas que eu tinha maior dificuldade, acabei deixando para lá, para treinar depois, e só fica mais complicado depois. Por isso que é muito importante, né, aproveitar essas atividades que tem na universidade. Tem o centro de línguas, que dá para ir treinando um pouco do inglês, que é muito, muito interessante também, porque não tem jeito, né? Muitos colegas me perguntam, mas nos processos de trainee, será que eles testam isso, o inglês ou a lógica? A maior parte deles não testa, mas eu tive 2 experiências que eles resolveram testar. Eles fizeram a prova de lógica, e no dia que a gente foi lá fazer a dinâmica, eles colocaram uma prova de lógica, né, escrita, então não através do computador, para cada um fazer sozinho, para eles testarem se realmente aquela pessoa tinha conhecimento de lógica. E eu tive uma outra experiência no inglês também, né, que muitas utilizam, principalmente as multinacionais, que realmente você vai precisar utilizar isso no dia a dia, né? Então, era uma empresa até semelhante à área que eu tinha participado, de suco de laranja também. Então, eu estava indo muito bem na entrevista, né, sabia de tudo da área, das coisas, aí, de repente, né, a entrevistadora fala, né, vamos continuar essa entrevista em inglês, né? Eu já esperava que eu poderia passar por algumas situações, mas realmente você já está nervosa, você fica mais travada em ter que lidar com outra língua. Então, é uma coisa que todo mundo sabe, mas é bom lembrar para não perder essa prática, né? E agora no mestrado também, né? Estou tendo dificuldade de pegar, por exemplo,
um texto de macroeconomia financeira em inglês. É difícil entender. Já é difícil entender o inglês e ainda aquela explicação mais, né, complexa do assunto em uma outra língua fica mais difícil para quem não tem essa fluência e essa prática. Uma outra coisa também que eu posso indicar, depois quem quiser entrar em contato, são alguns cursos, né? Se por acaso alguém quer se direcionar para alguma área específica dentro de uma empresa, na parte de negócios, de investimento, existem alguns, né? Eu vi 2 que eu achei muito interessante, que apesar de serem pagos, eles oferecem desconto, principalmente para ex-alunos de escolas públicas, de faculdades públicas, e que te ajudam a ingressar no mercado. Então, são muito legais, eu posso passar também os nomes. Então, te dão uma noção, assim, de gestão, de análise de indicadores, de alguns softwares específicos, né? Algumas áreas vão exigir já um conhecimento prévio dos estudantes de alguns softwares, por isso a importância do estágio, e já ir correndo atrás disso antes. Então, mesmo para quem já vai entrar como analista júnior, né, que normalmente é o primeiro cargo ali dentro de uma empresa, muitas ainda já exigem, né, o seu conhecimento, um software específico para quem vai entrar na área de gestão de projetos ou na área de indicadores, que foi a que eu gostava mais. Já exigem algumas ferramentas, mesmo ainda sendo logo a sua primeira experiência. Por isso, eu acho muito relevante fazer o estágio. E, por fim, né, só de destacar 2 coisinhas que eu coloquei aqui, que uma das coisas que me fez querer ir para o mestrado é que eu sentia que dentro da empresa a gente acabava ficando um pouco distante de alguns assuntos econômicos que eu gostava muito, apesar de que tem muitas opções, existem áreas em que o economista pode atuar diretamente analisando a conjuntura econômica do país para tomada de decisão da empresa, utilizando indicadores macroeconômicos, mas a maior parte normalmente é bem diferente assim do que essas áreas que atuam diretamente na micro e na macroeconomia. Então, uma das coisas que me fez decidir para ir para o mestrado, pelo menos para me ajudar a pensar melhor no que eu queria seguir, era isso. Mas numa palestra que eu ouvi, que eu achei muito interessante, é também a escolha da empresa que você vai atuar, ou do local que você vai atuar, se aquilo faz sentido para você. Porque a maior parte dos trainees, por exemplo, das pessoas que prestavam esses processos, eram focadas em empresas muito famosas, nacionais e multinacionais, né, que são muito conhecidas. E algumas empresas que são muito importantes, né, para o desenvolvimento do nosso país sempre ficam deixadas um pouco de lado, porque não tem toda essa fama, esse processo de trainee com uma alta remuneração, né, vários treinamentos. Algumas dessas empresas são deixadas de lado, né? Então, uma dessas palestras que eu ouvi, tinha até um economista comentando sobre isso. Incentivar os alunos a pensarem na empresa que você vai atuar, qual a importância dela para o nosso país. Eu achei isso muito legal também, mesmo que a gente atue numa área totalmente diferente, né? Indiretamente a gente está ajudando de alguma forma aí para o crescimento do nosso país. E acho que tudo também é uma questão de estratégia, né? Se organizar, né? Dando um exemplo agora da Ampec, né? De quando eu comecei os estudos para o mestrado e para as várias opções que tem dentro do mestrado, né? Porque eu decidi fazer na área de desenvolvimento econômico, que é um processo à parte da Unicamp. Então, é uma prova, depois tem uma análise de projeto e uma entrevista, e tem os outros processos que estão vinculados à Ampec. E até o Rafa tinha falado para mim, não deixa de prestar a Ampec. É uma prova muito difícil, um nível muito elevado, mas é muita questão de estratégia. Se você tira uns pontinhos ali, você consegue, né, uma vaga em algumas universidades, não naquelas mais concorridas, que exigem uma nota muito alta, mas te ajudam a conseguir uma vaga ali em algumas universidades. E muitos processos não olham mais nada. Então, eu tenho alguns colegas que falaram, mas eu não tenho nota, eu não fiz nada na faculdade, e agora eu queria continuar na área acadêmica, e muitos processos não vão olhar nada, não vão olhar sua nota, não vão olhar o que você fez. Depende, né? Se você quer isso, pensa nas estratégias, qual a melhor opção para você, cidade, né? E como é o processo seletivo. Então,
pensar em tudo isso, né? Tanto na escolha de uma empresa, como na escolha do mestrado. Tem muitas opções, é só estudar direitinho e ir atrás que tem muitas possibilidades para a gente aí. E, né, como eu comentei, fiquem à vontade para tirar dúvidas, falarem comigo nas redes sociais. Eu tenho muita coisa, tanto de material das aulas, que podem ajudar, de resumos para todo esse processo da Unicamp, de coisas da Ampec. Então, quem já tiver interesse, só falar comigo, né, entrar em contato, que eu adoro, né, conversar sobre isso e passar essas informações também. Fico aberta aí para dúvidas depois também. Obrigada, gente. Muito obrigada, Laísa, muito legal, né? Me veio aqui várias ideias que a gente pode fazer no PET nesse sentido que você está falando, e a gente vai usar você mais também. Eu tenho certeza que os alunos vão perguntar algumas coisas para vocês, se não agora, depois. Bom, vamos ver o Rafael, que também aí tem uma experiência, né, bastante larga aí no pós-economia, o que ele vai falar para a gente. Vamos lá, Rafa. Bom, boa tarde para todos. É sempre um prazer estar nos eventos do PET. Vou falar que esse está um pouco triste, melancólico para mim, porque eu estou me sentindo um pouco velho, porque eu lembro da Estela grávida e apareceu uma menininha no fundo. E aí eu lembro da Laísa, que ela é minha bichete, e ela está aconselhando o pessoal do primeiro ano, no mestrado. Então, assim, eu acredito que já estou vendo uns fios de cabelo branco aqui, fico um pouco preocupado, mas é muito legal. Esse é o primeiro que eu senti uma certa melancolia da idade aqui. Já são 10 anos do primeiro ano de graduação, mas tá bom, vamos que vamos. Pessoal, eu acho assim, da parte do curso, uma coisa que eu sempre falo, e assim, tem várias coisas aqueles papos de tiozão mesmo, de quando, gostaria de falar, me aconselhar, o que eu daria de conselho, se eu tivesse a oportunidade de ir lá para o Rafael do primeiro ano, e o que ele tinha a dizer. A primeira coisa que eu queria dizer é, a Unesp é uma baita universidade. É uma universidade muito boa. E eu estou dizendo isso por uma razão muito simples. Muitas vezes eu me deparei ao longo do curso com colegas que falavam assim, mas esse curso, mas tal coisa. Não é. É um curso muito bom. É um curso qual eu tenho um grande carinho, eu tenho um grande respeito. A professora Estela falou a questão do sobrenome. Eu me orgulho muito, alguns aqui me conhecem, que eu estou vendo, eu me orgulho muito de ter feito a Unesp. Assim, é uma das coisas que eu sempre guardo com muito carinho, ter feito a graduação, mestrado e agora o doutorado. Então, é um lugar que tem muitas oportunidades, sim. E se eu pudesse dar uns conselhos para vocês, a primeira coisa que eu falaria é, se envolvam e se engajem em atividades que te dão um retorno, que você sente que se identifica com isso. Existem colegas, por exemplo, que foram fazer Paulista Júnior, que às vezes é um negócio, mas o cara vai fazer Paulista Júnior. Cara, se você gosta, faz. Talvez você tenha ali um aprendizado que ele seja utilizado em outros momentos da sua vida. Então, às vezes você a Laís, eu lembro dela fazendo Paulista Júnior. Hoje, várias coisas que ela usou de método de pesquisa dela foram instrumentos, um simples Excel que eles aprendiam a usar. Eu acompanhei a pesquisa dela. Era uma base de Excel que eles tinham numa empresa júnior, que muitas vezes a gente fala, mas eu não vou fazer. Ou às vezes você tem uma identidade com pesquisa, se engaja. Você não precisa ser o pesquisador para ganhar o prêmio internacional de não sei o que, mas é você se engajar porque você se identifica. Eu, às vezes, olho, principalmente no meu primeiro e segundo ano, eu lembro que foi no segundo semestre do segundo ano que eu tive esse insight. Eu não aproveitava o que a faculdade tinha para oferecer. E ela tinha que oferecer muita coisa boa. Muita coisa boa. E depois deu para do terceiro, quarto, e depois eu fiquei mais um quinto ano só para conseguir aproveitar o que eu não tinha aproveitado, e deu para ter tudo isso, e ainda ter vida social, tomar minha cerveja, ir para uma festa, nunca houve um impeditivo disso. E por que eu estou falando isso? Porque depois, essa conta vem. Eu tive esse insight no meu segundo ano, e depois eu aproveitei. Tive a sorte ali de ter um convite do professor Cláudio Paiva, que falou, olha, tem uma bolsa aqui, você quer fazer uma pesquisa? Eu agarrei essa pesquisa, fui fundo,
E aí hoje, por conta dessa pesquisinha que eu fiz lá em 2012, hoje eu tenho um emprego que eu gosto bastante. Porque uma coisa foi puxando a outra. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é aproveitem. Então, aproveitem atividades extracurriculares, aproveitem os momentos que vocês têm de crescimento, e não é um aproveitamento vazio, isso você bem claro, eu vou fazer isso daí para colocar no meu currículo. Não é assim. Existem atividades que às vezes a gente olha e a gente fala, olha, que legal, eu posso fazer parte disso. Vai lá e abraça. Existem muitas coisas legais, muitas coisas bacanas. Uma coisa que eu me sinto muito chateado na minha graduação é o fato... Tchau, professor, até mais. É o fato de não ter o PET na minha época de graduação. O PET ele foi aparecer, eu já estava no mestrado. E é uma coisa que, assim, hoje, eu acho que muitos de vocês são vinculados, é uma coisa que faz muita diferença, porque vocês têm a oportunidade de dialogar com vários segmentos dentro do curso de economia, e eu vejo o engajamento do PET em fazer esse diálogo também com as questões práticas. Então, eu vejo vocês fazendo oficinas, vejo uma série de atividades que são muito importantes, que enriquecem o curso. Então, novamente, eu acho que vocês também têm que aproveitar desse novo recurso, desse novo espaço que foi consolidado, acho que é o 4º ou 5º ano de PET, e dá para fazer 5º, e tem para se aproveitar. E falando um pouco de mim, o que eu tenho a dizer? Falando também, novamente, do curso, para depois entrar na minha trajetória específica, e como que é o serviço público em si, o curso também abre muitas portas, assim, a maior parte dos meus amigos tem empregos na área, tem uma área muito grande. A Faculdade de Ciências Econômicas, eu sempre escuto o pessoal encher muito meu saco, fala assim, mas eu não sei direito o que um economista faz, eu não sei o que um economista faz. E eu vejo que a Faculdade de Economia te dá um pensamento crítico e técnico muito grande. Porque o que acontece? Na economia, e principalmente o curso da Unesp em específico, que não se foca só numa área instrumental, mas numa área mais abrangente, se você tiver uma certa sensibilidade, você consegue criar correlações, análises e pontos que te dão uma visão holística de vários cenários. E vários cenários mesmo. Então, você pode chegar num ponto onde você faz um diálogo, onde você vai correlacionar, vamos pensar no meu caso, uma banalidade pequena. Você pode correlacionar Covid na China com crise econômica causada por uma fala do governo, uma oscilação no mercado de automóveis e o respirador que vai chegar na UTI de uma unidade básica de saúde. Por que isso daí está tudo correlacionado? Deu Covid, somado com uma crise institucional no governo, gera uma incerteza econômica, afeta a venda de carros, afeta a arrecadação de IPI, diminui o número de recursos disponível para o município, que vai diminuir ali a possibilidade de comprar um respirador para uma unidade básica, uma unidade de tratamento intensivo de um município. Então, quer dizer, tudo isso é uma coisa que a Faculdade de Economia te dá. Porque quando você sabe aproveitar esse espaço de reflexão, você começa a ver e conectar as variáveis econômicas de uma forma onde você sabe mais ou menos a direção de tudo. Óbvio, você não tem bola de cristal. Então, também você não vai falar, vai cair agora 3,75 do PIB, e esses 3,75 do PIB vão fazer isso se todo mundo resolver fazer isso. Não, isso, infelizmente, o mundo real não é tão assim. Pode funcionar em alguns modelos, mas o mundo real não é assim. Mas eles te dão direcionamentos. E esses direcionamentos enriquecem muito, trazem uma base muito sólida. Então, entrando mais ou menos aqui no segmento, eu, no final mais ou menos de 2013, eu decidi que seguiria a carreira acadêmica. Eu tinha uma identidade com a academia, comecei a pegar gosto por fazer pesquisas, por fazer umas minhas análises ali, já estava com algumas pesquisas que estavam dando certo, era uma época bem legal para discutir alguns assuntos, dei sorte, o orientador estava bem engajado, tinha um grupo de amigos também que sempre trabalhando no tema, então isso é muito relevante. E naquele momento, eu comecei a estudar a área, comecei a buscar instrumentos que me ajudavam com isso.
Só que, como eu falei para vocês, uma coisa vai puxando a outra. Então, por exemplo, quando eu ia estudar uma base de dados, essa base de dados eu tinha que estudar uma forma de acessar. Uma forma de acessá-la seria um software para utilizar. Isso vai te enriquecendo. Aí no mestrado eu entrei, eu passei aí, tive a oportunidade de ir para outras universidades na época, prestei a Ampec, que se vocês têm interesse em área acadêmica, lembrem-se da Ampec, que é uma prova muito chata. Mas ela é chata porque ela é estratégia, ela não é porque você é o Nobel da economia, não necessariamente você passa em primeiro, porque às vezes se você não negativar num ponto, você já tem chance de ir para um centro relativamente bom. E a Ampec, eu fiz a Ampec, prestei, aí tive a oportunidade de ir para outras universidades, acabei optando por ficar na Unesp para dar continuidade no meu trabalho. Aí, novamente, o trabalho estava indo muito bem, já tinha algumas perspectivas, tanto dentro da academia, quanto sempre fora aparecia alguma coisa, escreve para algum lugar, manda texto para algum lugar, e no final de 2016, na época das eleições municipais, terminando o período das eleições, já sabia quem tinha vencido em cada cidade, um amigo me procurou e falou, olha, estão montando uma equipe, e eles querem que seja uma equipe multidisciplinar numa cidade aqui perto, no caso, Bitinga. E nessa conversa, eles falaram, você tem interesse? Academicamente, você tem pesquisas na área, análises na área, o que você acha? Aí eu cheguei, conversei até na época com a prefeita eleita, com o vice, e eles chegaram para mim e falaram, olha, a gente precisa de alguém nesse perfil, nesse lugar, você está disposto? E essa era uma coisa que na época eu pessoalmente tinha uma certa dificuldade, porque eu sabia como tudo funcionava na teoria, mas na prática o mundo tem suas particularidades. E, em cima disso, aceitei o convite e estou até hoje. Como a professora Suzana falou, eu comecei como assessor de assuntos tributários e foi uma experiência muito legal, porque reformulei uma série de coisas, tive a oportunidade de fazer uma série de leis, aprendi muita coisa legal. Depois, mais tarde, fui para diretor de contabilidade, orçamento e receitas, que eu comecei a trabalhar com orçamento público. E agora, assim, totalmente um movimento diferente, acabei indo para a Secretaria de Governo, que faz o quê? Justamente trabalhar de forma interdisciplinar com tudo. Então, é quase um economista, só que interagindo com todas as áreas, porque você atua desde a parte orçamentária, que você faz intermediações, até ir na execução lá na ponta do que está acontecendo. E eu percebo que muito do senso crítico que eu construí foi graças ao curso de economia. E o que eu vejo que o curso de economia pode oferecer, e principalmente dentro do setor público? Nessas caminhadas aí nos últimos anos, já são 4 anos aqui, eu percebo que o economista, ele pode... a primeira coisa que eu percebo muito aqui nós temos um quadro muito bom de servidores, tem muita gente boa trabalhando, mas eu vejo muitos municípios por aí que a gente tem contato, falta uma capacitação técnica e gente qualificada tomando certas decisões. E a gente percebe que tem muitos lugares, inclusive consultorias, prestadores de serviços, que não têm noção de como a coisa pública funciona. E eu percebo que quando o economista traz a visão dele, e com uma certa tecnicidade, o setor público ganha muito, ganha demais. E eu percebo isso tanto dentro dos poderes públicos, seja executivo, legislativo, quanto dentro de como que eu posso dizer para você? Dentro de órgãos que fazem avaliação dos municípios, por exemplo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Muitas vezes eles são carentes de ter uma visão econômica do assunto. Às vezes olham só um detalhezinho e falam, está errado, e tudo isso se desdobra num grande problema, sendo que a capacitação do economista enriquece muito esse debate, enriquece muito a discussão. Então, por exemplo, um economista sabe, muitas vezes, com uma crise econômica, o que está atrás daquilo. Às vezes, um cara que fez direito, e é só um profissional advogado, ele só está vendo a espírito da lei, se está certo ou se está errado. E eu percebo também outra coisa, que os economistas em si, e eu falo isso por mim, a gente costuma se desvalorizar quanto profissão, porque a gente atua em tantos lugares que muitas vezes a gente não valoriza o que realmente a gente faz, o nosso passe.
Eu percebo vocês andando com advogados, eles têm até a ordem dos advogados do Brasil, e são super corporativistas, e às vezes um cara é uma porcaria, o outro é muito bom, mas eles se protegem, se defendem. Eu sinto que na economia, muitas vezes, o economista não se coloca assim, ele se pergunta, o que eu faço? Vou dar um exemplo muito claro. Sabe o que o economista faz? O economista vê uma crise econômica de proporções gigantescas, igual a gente está vendo se formar aqui no país, que a gente está vivendo o Covid, até no curso do PET eu comentei isso. Ele é o cara que ele é um médico, ele dá o diagnóstico. Ele vai dar o diagnóstico do que pode estar acontecendo. Da mesma forma que, por exemplo, um médico, ele não necessariamente vai falar se, por exemplo, com certeza 100% isso. Não, nunca é 100% nada. Mas um economista bem informado, ele vai dizer, olha, está caminhando para esse problema assim, assim, assado. Então, como a gente faz? Vamos corrigir a rota dessa maneira. Ser cientista econômico é ser um cientista que tem a capacidade de resolver problemas, e esses problemas, quando a gente trata de economia, são problemas que afetam milhões de pessoas. Então, o cientista econômico, quanto cientista, como o professor Zan falou, que é um cientista econômico, ele nada mais é do que um cara que pode dar o diagnóstico sobre tudo dentro de uma corrente para fazer o melhor caminho. É igual a gente fala assim, o Rafael é especialista do setor público. Sim, eu sou. É a mesma coisa que você falar, o cara é neurologista. Ou você fala, olha, a Laísa está estudando aqui desenvolvimento regional. Então, vamos lá, vamos pensar em políticas públicas de desenvolvimento regional. É a mesma coisa que eu falar, olha, eu tenho pressão alta, eu vou no cardiologista. Então, a gente tem que ter essa valorização da profissão e dentro das nossas áreas, porque quem pode dar as respostas para as perguntas somos nós que somos profissionais capacitados e que estamos para isso. Então, a gente tem que ter essa concepção e sentir esse orgulho do que a gente está fazendo. Outra coisa que eu também acho, voltando a essa questão do diagnóstico e da forma como coloca, é só a gente observar o quanto o debate, seja em nível federal, seja no nível privado, as coisas estão rasas. Então, os economistas têm que se apropriar desse debate para que se evite falatório, para que se evite, sabe, o debate pobre, o debate raso. E isso, quando você começa a entrar numa esfera cada vez mais rasa, a tendência é a coisa ficar mais simplória, até a gente rumar a um caos, a uma perda, a um desgaste que não é necessário. Então, por isso, pessoal, são coisas que eu gostaria de ter dito para mim no primeiro ano, há 10 anos atrás, e eu acho que é importante vocês terem isso em mente. Vão ter momentos que vocês não vão gostar do curso, principalmente o pessoal do primeiro ano, vai ter professor que vocês vão gostar mais, vai ter professor que vocês vão gostar menos, eu tenho minha listinha de professores que eu adoro, tenho listinha de professor que eu não quero nunca mais ver na frente, não é preciso você, professor, pode ficar tranquila, e todas essas situações vão carregando. Os 2 primeiros anos são muito difíceis, eu acho, na minha opinião, porque são dificuldades de você se encontrar, porque como tudo na vida a gente busca formas de se encontrar, mas depois que vocês se encontrarem no curso de economia, é muito difícil vocês não serem assim, não terem oportunidades. Como encontrei uns tempos atrás, eu aqui em casa, um cara que fez economia 3 ou 4 anos antes de mim. E ele falou, olha, ele disse outra coisa para mim, ele falou, olha, eu fiz e o meu maior arrependimento é não ter aproveitado tanto a universidade, porque eu fiquei correndo atrás no primeiro ano eu já quis estagiar, já quis entrar num banco, já quis entrar nisso. Ele falou, e hoje meus amigos que fizeram aquela trajetória que a Laísa comentou, que eu comentei, de ir buscando capacitações dentro da faculdade, estão em situações melhores ou igual a dele. Porque a universidade, esse tempo, é muito bom. Eu sei que agora, nessa época de pandemia, está todo mundo dentro de casa, acompanhando aula online e afins, então não dá para vivenciar essa experiência, mas eu creio que em poucos meses aí todos vão poder voltar para o campus, que é um lugar maravilhoso, tem lembranças ótimas lá, vocês já tiveram a oportunidade de estar lá, mas não de vivenciar ele com tanta intensidade. Então, aproveitem muito, não tenham medo, saibam que vão ter horas de raiva, vão ter noites mal dormidas,
e e vão ter muitas oportunidades também. Eu sou um caso diferenciado, que acabei indo do mestrado, continuo no doutorado, mas trabalho, então, mas dentro de uma área que foi uma área que eu gostei, que eu me encanto, e mais amigos meus também foram para as mais diversas áreas, das mais diversas formas, em lugares muito bons, têm empregos ótimos, e é isso, pessoal. Essa é o recado que eu queria dizer. A Laís, eu acho que falou de toda a parte técnica possível sobre os caminhos da universidade, então eu quis aproveitar e falar mais esse conselho, já que eu vi o pessoal do primeiro ano. Mas é isso. Eu acho que é essa a minha fala. Estou aqui à disposição, Facebook, WhatsApp, e-mail, e todos os caminhos possíveis aí que a gente quiser bater um papo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Como a gente perdeu a gravação logo no comecinho, só vou retomar que a gente está aqui com o Rafael Torresan, com a Laísa Canhone, que são egressos do curso de Economia, falando um pouco da trajetória profissional deles. A professora Estela, coordenadora do curso, teve que sair, se ausentar, ela tinha que sair às 5 horas, e a gente vai abrir para umas perguntas, mas já de antemão eu quero dizer que foi uma conversa muito prazerosa. Até eu estou renovada, sim, meu espírito de economista se renovou, ouvindo vocês falar disso, né, da trajetória de vocês, da importância do curso, e vem muitas ideias, né, para a gente discutir e pensar. Eu queria, não sei se a Laísa quer comentar alguma coisa sobre o que o Rafael falou, e a gente já vai abrindo para as perguntas aqui, para quem tiver aí alguma pergunta para os dois, ou para mim, eu posso responder pela Estela. Eu tenho até, anotei umas coisinhas aqui, muito, muito legal toda a exposição do Rafa, porque realmente eu acho que muita gente, pelo menos era na minha época, fica muito desanimada com o curso, parece que são várias coisas totalmente desconectadas, pelo menos eu senti assim no comecinho, não fazia muito sentido, mas depois você vai criando, principalmente agora no mestrado, né, você vai criando um caminho lógico de tudo isso que a gente está aprendendo, por que a gente está aprendendo. Tudo bem que agora eu me livrei da parte matemática, né? Nesse meu mestrado é só a parte mais heterodoxa, então não tem nada de cálculo. Mas realmente é importante para você entender alguns modelos, entender algumas coisas. Então, em qualquer curso não tem jeito, vai ter algumas matérias muito chatas que a gente tem que lidar, tem que passar. Então, se vocês gostam mesmo de economia, do assunto, não desistam por conta das matérias, porque realmente muitas são um pouquinho puxadas, mas dá para ir levando, assim, né? Muita gente faz aí cálculo 4 vezes, dá para dar um jeito, uma hora vai. E igual eu falei, né? Nem sempre a nota vai determinar tudo, né? Se você tem dificuldade, não fique tão incomodado com isso, porque a maior parte dos caminhos, a sua nota não vai significar nada, né? Claro, tem que ter uma dedicação, tem que pensar nisso, mas não, para quem está se dedicando, não ficar mal com essa questão de nota. E também muito isso do que o Rafa falou, da questão dessa visão que a gente tem. Isso é muito legal mesmo. Eu senti, tanto que eu fui direcionada para uma área da empresa, que não tem nada a ver de economia, que demandava essa visão holística, porque você vai começando a pensar não só em determinados pontos, né? O economista começa a pensar em tudo que está envolvido, porque são muitas variáveis que interferem em determinada coisa. Então, é muito isso. Eu acho que o curso me ajudou indiretamente em ter essa visão holística e em qualquer coisa, né? Muita gente, às vezes, tem uma visão mais financeira de algum negócio, ou uma visão mais social, isso em política, em tudo. E esquece de analisar o todo. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que deve ser valorizado no economista, né? Até porque, né, é difícil definir o que é o que está acontecendo na economia, o que é economia, são muitas coisas que influenciam. Tem até um professor que falava assim que o consenso da economia é a meteorologia, porque que realmente não dá para prever mesmo. Então, são muitas coisas que interferem em todas as decisões econômicas. Então, é muito legal a gente construir essa visão e isso vai ajudar a gente em muitos caminhos que vocês decidirem seguir. Acho que é isso. Muito obrigada, Laísa. Então, a gente
eu estava pensando aqui na minha trajetória, e ela é mais ou menos, né, como a de vocês. Eu também entrei, assim, na universidade, não sabia se queria prestar, o que curso que eu queria prestar, aí eu passei e falei, nossa, agora eu vou ter que fazer, né, e fiz, fui bem, né, graças a Deus, mas, como acho que todo aluno, acho que de qualquer curso, principalmente de economia, a gente demora a gostar do curso, né, porque ou ele é muito história, ou ele é muito matemática no começo, e você não vê o que é economia de fato. Então, eu particularmente só fui gostar mesmo, assim, entender e gostar do curso de economia no meu 3º ano. E eu trabalhava também, né, então quando eu larguei o emprego e comecei a me dedicar e entrei no grupo de conjuntura econômica, foi que eu comecei a vivenciar o espaço acadêmico. Então, esses exemplos, assim, né, para quem está começando agora, ou para quem já está no meio do curso também, é o tempo, ainda está em tempo, né, quem já está saindo é que tem outras perspectivas. Mas você fazer parte desses grupos, né, hoje a gente tem o PET, mas a gente também tem os grupos de estudo, né, o GEIN, o NEPESC e outros tantos, a gente tem a Liga de Mercado Financeiro, a gente tem a Paulista Júnior, o próprio centro acadêmico, são todos ambientes que se reúnem alunos que são voltados para discussão, alguns para pesquisa, né, como são os grupos de pesquisa, outros para a área profissional, como a Paulista Júnior, outros para todas as áreas, como o PET, né, não só ensino, mas ensino, pesquisa e extensão, também tem os projetos de extensão. Então, ingressar nesses espaços, mesmo que você não consiga ingressar de imediato, passar pelo processo seletivo, mas acompanhar as atividades, participar das reuniões abertas, tudo isso ajuda muito a enriquecer, a você valorizar o curso que você faz, a você ver oportunidades, né, você ver aonde você quer atuar, enfim, tudo isso contribui muito. Eu já vi até que a Jamile perguntou aqui como é que ingressa no grupo do PET, né, então a gente, falando disso, a gente vai despertando o interesse. O PET, assim como a Liga, eles têm um processo de seleção, que seleciona alguns alunos por conta do número restrito de participantes que a gente tem que ter, em função de critérios, né, Unesp. Mas existe sempre também a oportunidade de abrir os espaços, de reunir os alunos, fazer roda de conversa, estar sempre junto, de participar como colaborador. Então, esses espaços estão abertos em todos esses grupos, e é importante, acho muito importante essa participação. A gente tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Vitor, para a Laís, é isso? Não, antes. O Vitor lembrou aqui, né, para antes de sair, para preencher o questionário de feedback nosso aqui, para ver o que vocês acharam. E uma pergunta para a Laísa? Laís, pode ler. Ele pergunta desse processo seletivo, né? Não sei, até se você já conhecia, Rafa, chama Vetor Brasil. Como que funciona? Não tem que fazer concurso. Você entra. Depende do governo que você vai ser selecionado. Você pode entrar como cargo comissionado ou como bolsista. Então, depende do governo que vai selecionar, da área que você vai ser selecionado. Eu participei, recebi algumas propostas. Uma delas era como bolsista e as outras eram como cargo comissionado. E aí varia muito, né? Você pode continuar lá depois, se o governo estiver gostando do seu trabalho. Eles criam um grupo também, depois que você já começa a atuar, eles criam um grupo para te mostrar oportunidades dentro do setor público, que não necessariamente estão através de concurso. Eu não sei direito como que funciona esses cargos comissionados, o Rafa vai poder falar melhor, mas é Vetor Brasil o nome, e o processo é muito legal, é totalmente online, e você entra, então, num grupo para seleção, né, o governo entra em contato com você, você faz uma entrevista, e se eles gostarem, você está selecionado, né, pode ser tanto para trabalhar num órgão de município, como num órgão do governo estadual, tem várias opções, aí vai depender daquele match, né, então seria igual esses aplicativos de relacionamento, eles cruzam o que o governo está precisando com o que você colocou de experiência e de interesse, né, em região. Eu acabei limitando a região depois, né, porque nesse momento
eu já tinha escolhido fazer o mestrado também, mas você pode limitar a região, ou aumentar a região, para todos os locais do país. O Vetor Brasil eu acompanhei algumas coisas, nunca prestei, mas é um programa bem legal, assim. Eu acho interessante porque, assim, o que tem acontecido muito no setor público, e isso tem acontecido com uma frequência absurda, é a questão de capacitação do funcionalismo em si. Só que o processo do setor público ele acaba sendo um pouco lento, porque é por concurso, boa parte das coisas. Então, algumas prefeituras, alguns órgãos, eles têm já um número de servidores públicos, e às vezes já são servidores mais antigos, ou estão concursados, ou também não estão tendo muito interesse, a coisa acaba sendo, eles acabam renovando ali, tem um esforço muito grande, aí que acabam abrindo, tem aberto os cursos, concursos para nível de capacitação um pouco superior. Então, por exemplo, o governo do município de São Paulo, por exemplo, eles abriram um que era só para gestor público, capacitação, e nesse inclui economista, inclui administrador público, só isso daí para quê? Ter capacitação. O caminho do comissionado, assim, alguns entes públicos, eles têm feito o caminho de capacitação através do comissionado, que é mais rápido. O comissionado, ele é livre nomeação. Então, a pessoa acorda o prefeito, o presidente da Câmara, o gestor de autarquia acorda e fala, olha, eu quero uma pessoa nesse perfil em tal cargo. Foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu sou cargo em comissão, e aí você acaba sendo, por exemplo, encaixado naquele cargo. Isso tem acontecido muito, isso eu tenho observado muito, muito, muito por aí. O pessoal tem colocado muito cargo em comissão com formação. Inclusive, isso tem sido, para quem tem interesse na área pública, não é uma coisa para hoje ou para amanhã, mas a médio prazo, Tribunal de Contas e Ministério Público, eles têm batido muito para que cargos em comissão sejam ocupados por pessoas com pré-requisitos técnicos. Ou seja, você ter ali, comprove que você sabe o que está fazendo. E isso também, nas interações que ocorrem entre os órgãos, ajuda demais, ajuda muito mesmo. Então, foi-se o tempo, eu estou falando isso por causa do cargo de comissão, porque a Laís tinha comentado, foi-se o tempo que cargo de comissão era só um apaniguado político. Hoje tem todos os órgãos de controle, eles acabam ficando em cima mesmo para que tenha capacitação. E não são salários ruins. E também tem um outro caminho, que eu acho que, falando de setor público, eu acho que é o caminho que vale muito a pena, que são alguns concursos. Mas, sinceramente, pessoal, aí é uma coisa que eu vou falar do fundo do meu coração. Concurso público, prestem aqueles que vocês têm identidade e têm um afeto pelo tema, porque às vezes a gente vê muita gente que pega e fala, eu sou concurseiro, vou viver prestando concurso e que se exploda o mundo, e aí o cara entra, fica infeliz lá num canto, porque ele queria ser ele queria ser promotor e acabou caindo como auxiliar administrativo de um ministério. Vai ganhar tão bem quanto, mas aí fica um bando de gente infeliz trabalhando. Então eu sugiro fortemente que quem tem interesse em concurso faça, mas façam dentro das suas áreas, das áreas que acreditam que vale a pena. Então, por exemplo, eu presto concurso sempre que possível, e minha área é fiscal, eu gosto da parte fiscal. Então, eu vou prestar. Não adianta eu querer prestar para ser fiscal do IBAMA no norte do país, porque eu não vou ter aptidão e gosto por aquilo. Então, esse é um outro conselho, vamos dizer assim. E só complementando o que a Laís falou. E, Rafa, até uma coisa dentro disso, né, uma pergunta também, porque muitas pessoas que prestaram o processo ficavam, assim, um pouco aflitas com a questão de ser o cargo comissionado. Então, se mudasse o governo, talvez eles já estariam fora. Então, muita gente ficava preocupada com isso quando estava prestando. Você acha que está mudando um pouco assim? Tipo, não tem mais essa, né? Se a pessoa está se destacando, está se desenvolvendo ali, acaba ficando mesmo com as mudanças de governo? Olha, o que eu sempre falo em relação a isso é assim, cargo em comissão, se um dia não gostarem mais de você, você pode dar uma canetada e você ir embora, isso é um fato. Mas o que eu vejo isso não só aqui, mas eu vejo em vários lugares, eu vejo isso no governo do estado, se a pessoa é boa, é técnica, não fica atrás de só uma picuinha, essas coisas, isso também em todo o ambiente de trabalho, a pessoa fica. Conheço gente no governo do estado de São Paulo que passo por todas as gestões, conheço gente
em municípios que troca governo todo sempre e tem ali o seu cargo, porque são pessoas sérias e técnicas. Isso ajuda muito, 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 muito. Óbvio, eu jamais vou falar para alguém abraçar um cargo em comissão e acreditar que vai ser aquilo pro resto da vida. A pessoa tem que investir nela. Mas eu não acho que também a coisa hoje em dia seja assim. Pegou, você vai ser mandado embora no primeiro. Foi isso o tempo que, hoje em dia, isso daí é um fato, isso não é segredo para ninguém. Se chegar uma pessoa um dia no Ministério Público e falar assim, olha, fulano de tal não é bom para tal cargo, no dia seguinte o Ministério Público vai estar pedindo todas as explicações por que o cara, se ele é bom, se ele não é, se ele serve ou se ele não serve. Então isso mostra que o setor público tem se profissionalizado. O setor público ele deixou de ser uma coisa, a pessoa vai para esse concurso para morrer lá dentro da instituição e passa a ser profissionalizado e ter oportunidades dentro dele. Ainda se você pensar em esfera estadual, esfera federal, nossa, um bom concurso, você pode muita coisa boa. Esse é um dos pontos. A gente tem uma pergunta aqui do Henrique, vou fazer, acho que vocês podem responder. Que ele diz que ontem ele teve a oportunidade de assistir uma palestra sobre tecnociência solidária, e gostaria de saber se vocês conhecem algumas áreas de atuação ou de um economista solidário e como se encaixa no mercado de trabalho. Acho que vou deixar para vocês responderem aqui. O que vocês acham? Alguém? Eu vou esperar a Laísa se manifestar. Eu tenho uma colega, né, uma amiga, que ela estuda essa parte de economia solidária. Eu não conheço ninguém, mas ela na parte de pesquisa, né? Eu não conheço ninguém que atua diretamente trabalhando com isso. Depois, se você até quiser entrar em contato comigo, vou conversar com ela, como que funciona, assim, a atuação na prática. Mas é um campo que está sendo muito estudado hoje já, pelo que eu vejo aí na parte de pesquisa. E outra coisa também, né, que até entra um pouco disso, eu estava lendo agora sobre a bioeconomia também, que envolve essa parte de você utilizar tecnologias, né, naturais, principalmente a gente agora, eu estou no desenvolvimento regional, isso é muito pensado na questão da Amazônia, e eu achei muito interessante também, que envolve um pouco de como a tecnologia, e no caso, utilizando recursos naturais, pode ser promover o desenvolvimento econômico de uma região, no país. Eu achei esse campo muito legal, muito interessante, né, para a atuação. Então, como que a gente, né, pensa em estratégias tecnológicas para o desenvolvimento do país, sem que isso atrapalhe, por exemplo, o meio ambiente ou comunidades. Então, eu achei muito interessante também. E da parte de economia, né, solidária, apesar de não saber na prática, eu sei, né, tem conhecidos aí que estudam e depois posso passar para você, mas realmente é uma área de estudo que está crescendo bastante. Não sei se o Rafa tem algum conhecimento mais dessa área. O que eu conheço da economia solidária, assim, também é uma parte muito, muito superficial, mas o que eu vejo, e eu vejo bastante, assim, existem muitas ONGs, muitos grupos ligados ao terceiro setor que lidam com isso. Então, é uma oportunidade. Eu lembro que na questão de até algumas empresas privadas, elas já tinham interesse em saber como funciona, como desenvolve, quais ações nesse tema. Então, eu acho que é um tema que é bacana, que dá para você achar no mercado de trabalho, sim. Mas, como eu disse, é uma busca mais refinada que você vai ter que fazer. Quanto tecnociência solidária e a bioeconomia, eu acho que são áreas que, assim, que novamente eu falo, a economia te permite dialogar com muitas áreas, te permite dialogar com muitas frentes. E eu conheço muitas pessoas que se formam em economia e vão trabalhando sistematicamente em muitos lugares. Eu acredito que a economia solidária é um lugar bacana, sim, para trabalhar, principalmente se você se envolver com o terceiro setor. Existem ações que eu sei que são espalhadas aí por todo o território nacional, que pode aí te dar perspectivas. Eu procuraria principalmente o terceiro setor ligado a isso, que são ações muito boas, muito sérias, e que vão aí te enriquecer. Eu acho que é uma possibilidade de você ver. Se você pensa no mercado de trabalho, lidando com a economia solidária, o terceiro setor talvez seja um baita caminho para você. É isso. Eu acho que é uma área, assim, em ascensão, né? Que vai muito no sentido dessa discussão sobre tecnologia social, né?
principalmente no mundo que a gente vive hoje. Então, as alternativas, pensando a questão social, inclusão, é uma área, assim, não sei dizer exatamente no mercado de trabalho, como é que está isso, né, mas eu sinto que é uma área de referência, que a gente tem muitas discussões sobre isso, que esses conceitos têm sido bastante discutidos e ampliados, e eu acho que pode ser uma ferramenta, uma área bastante interessante. E a gente não pode esquecer também, bom, vocês que prestaram treino recentemente, sempre existe essa preocupação das empresas também de saber se o aluno, enquanto era aluno, enquanto na graduação, participou de atividades sociais, né, se colocou como membro de algum grupo com essas características, desenvolveu trabalhos voluntários. Isso também tem sido uma pergunta que tem acontecido nesses processos seletivos, não é? A Laísa, que participou demais. Hein? Sim, igual eu comentei, né? Eles estão tentando evitar isso no começo do processo, então, para, né, não colocar assim, olhar curso do aluno, se foi de faculdade pública, que antes isso ficava muito forte, acabava dificultando para quem vinha de uma universidade, né, privada. Então, no começo do processo, eles estão tentando evitar, mas não tem jeito. Quando você vai chegando para uma entrevista, ou alguma apresentação rápida que você tem que fazer, eles vão valorizar isso, né? Como a gente não tem ainda tanta experiência prática, né? Então, a não ser quem fez estágio, eles vão valorizar essas outras atividades que o aluno participou. Então, vai ser tanto isso como você ser criativo, saber desenvolver um projeto legal na hora da dinâmica. Então, não tem jeito. Em alguma hora do processo, isso vai ser levado em conta, mesmo que não seja no começo, na hora de selecionar o seu currículo, para não ser injusto com outras pessoas que podem ser boas, mas não fizeram esse tipo de atividade. Então, é bem legal que as empresas estão mudando um pouco, mas, de qualquer forma, vale a pena, e eu acho bem legal que está crescendo muito agora também, com a pandemia, esses projetos. Muita coisa está sendo feita, não só dessa parte de economia solidária, não só fisicamente, mas agora com os recursos tecnológicos. Então, muitas ONGs estão crescendo, fazendo alguns tipos de trabalho de forma online, né? Então, você consegue, para alguns talvez fica mais difícil o acesso, mas para muita gente isso facilita. Então, está crescendo muita coisa, eu estou vendo, né, bastante ONGs aí desenvolvendo projetos bem legais, e com certeza, né, deve ter algum espaço aí de atuação para economista. Eu até vi aqui um comentário, né, que tem um grupo agora, eu não lembro se tinha, né, se é recente, mas dessa parte de economia solidária, então deve ter muita experiência ali. Acho que até é o professor Leandro, né? É o grupo do professor Leandro, ele é relativamente recente, tem um foco nessa discussão. O professor Leandro, ele atua com essa discussão, ele tem viajado aí o mundo prestando uma espécie de uma consultoria no Haiti com essa temática. A gente tem trabalhado também bastante com o tema do Objetivos do Desenvolvimento, das ODS, que também engloba essa questão, né? E é um tema novo que as pessoas estão começando a discutir agora. Então, para ter uma ideia, a gente já começou a discutir essas ODS aqui na Unesp já faz algum tempo. Aquele plano, né, que o professor Cláudio desenvolveu, Araraquara 2050, que foi aprovado na Câmara, foi o primeiro, né, a Araraquara foi a primeira cidade a aderir, né, aos ODS, a colocar isso como uma estratégia de governo. Então, são coisas que vão surgindo, né, e que vai buscando aí tratar mais de perto com as questões sociais também. A gente pulou uma pergunta aqui, não pulou? Não sei se essa era a sequência. A Isabela tinha perguntado se vocês têm algumas dicas para quem quer atuar mais na parte de macroeconomia no setor privado, é isso? Tem bastante coisa mesmo. Acho que a macroeconomia, principalmente para quem trabalha com análise, e análise mesmo que seja assim, cenários para bolsa de valores, cenários para investimentos, conjuntura para as empresas. Eu lembro que a Raizen, se eu não me engano, tinha uma área que só trabalhava com uma parte macro.
Então, eu acho que para você que tem vontade de trabalhar com macroeconomia, Isabela, o que eu mais faria é, primeiro, me familiarizaria com os termos e com o que acontece. Então, aprenderia a ler direitinho os boletins, ver as formas com que interagem, principalmente a documentação oficial que corre por aí. Outra coisa que eu sugeriria também é, quem trabalhar bem com a macroeconomia, além de conhecer bem macro, é legal também conhecer bem a economia internacional, porque hoje com as economias aí cada vez mais conectadas, todos os outros termos aí que a gente, globalizadas, todos os outros termos que a gente está acostumado, eu acredito que seja pertinente você ter essa familiaridade com as bases de dados. Então, é entender uma RAIS, é entender um CAGED, é saber pegar um boletim Focus e destrinchar, é você ter ali uma base de dados como aquela, que eu sempre esqueço o nome, do Alice, que é do comércio exterior. Então, são bases de dados públicas que você pode aprender muito e familiarizando. E você, né, com esse movimento, você começa a entender assim, olha, vou dar um exemplo banal assim, de macroeconomia. O governo, esses tempos atrás, estava lá a Bolsa de Valores, as empresas aéreas estavam, acho que tinham caído coisa de 70%, 80% as ações. Aí um dia o governo começou a esboçar que ia fazer um pacote de ajuda através do BNDES e do Banco Central. As ações dispararam. Então, se você souber ler essas informações, você com certeza vai conseguir unir a macroeconomia para uma série de lugares do setor privado. E bons leitores de cenário macroeconômico, sinceramente, é difícil, porque você tem que fazer uma série cruzar uma série de informações. Eu lembro de um colega que também estava me contando, que esse também trabalha com a Bolsa. Ele fala, bom, chega um monte de gente chega um monte de engenheiro formado no ITA, um monte de engenheiro formado na Poli, os caras constroem aquele mega modelo macroeconômico, e aí considera a taxa de juros, a situação fiscal, não sei o que tem, e que a economia vai crescer 18,7%, não sei o que tem. Aí, no final, a economia cai. Aí falam, pô, mas como você acertou e o outro errou? Ele falou, não, porque eu li o jornal de manhã. Então, eu vi que tinha uma notícia que ia influenciar negativamente. É uma leitura, e a macroeconomia te dá essa abordagem. Se você souber ler os dados, tiver uma noção de conjuntura boa, e tiver acesso às bases de dados, você vai conseguir unir a macroeconomia e fazer bons relatórios para o setor privado. Tenha certeza disso. Que acabei falando aí. Tem uma pergunta para a Laísa aqui, mas antes de passar, Laísa, para você, só o pessoal do PET está me pedindo aqui para lembrar, os alunos aí que são calouros, que a gente vai ter processo seletivo do PET esse final de ano, né? A gente só tem que esperar sair o primeiro CR com o fim do primeiro semestre. A gente não sabe direito como vai fazer ainda, né? Mas vai ser de forma online, e aí vocês fiquem atentos que eles postem, tá? Você viu a pergunta, Laísa? Vi. Só um comentário dessa outra pergunta sobre a atuação mais nessa área de macroeconomia. Eu tive, né, algumas experiências. Eu vi que bastante empresa não divulgam muito essas vagas para aqueles alunos que estão entrando, estão ali no comecinho da sua carreira. Normalmente já é alguém que já tem um pouco mais de experiência. Eu acho muito legal para quem quer seguir nessa área também, fazer uma pós ou um mestrado, né? Porque, assim, os mestrados têm de vários tipos. Eu estou numa área de desenvolvimento econômico, eu tenho a macroeconomia, mas é muito mais voltado para uma outra área. A gente tem alguns mestrados ou pós, que talvez possam ajudar, mais voltado para essa análise macroeconômica, que eu acho que é muito importante para quem quer seguir essa área, porque normalmente empresas já exigem um pouco mais de conhecimento disso, né? Não, é mais difícil você conseguir entrar nos primeiros cargos, assim, eu vi muito pouca opção, a não ser em banco, né? Porque o banco tem uma área muito grande dessa análise macroeconômica, então era um pouco mais fácil de ter opções de vagas. Então, eu acho muito importante, antes disso, também já se aprofundar um pouco mais, né? Porque a gente vê muito pouco, né? Vê muito na graduação, mas é uma área, pelo menos para mim, muito difícil, a gente tem que se aprofundar mais, então acho que é interessante fazer. E uma porta de entrada também, para quem tem interesse nesse tema, seria essas consultorias. Tem algumas
empresas que são empresas de consultoria, de auditoria, e eu tenho alguns colegas que eu vi que eles entraram lá, né, nessa parte de consultoria, né, mais voltada para a conjuntura econômica. De lá você já adquire uma experiência, vai fazendo especializações, vai formando, né, um currículo, se especializando nessa área, e aí fica mais fácil de você entrar em algumas empresas privadas. Então, foi isso que eu observei no caso dessa parte de atuação do economista no setor privado. Então, eu acho, né, pela algumas experiências que eu tive, que seria uma boa trajetória, né? Buscar mais especializações, mestrado, para você se aprofundar mesmo nessa parte. Igual o Rafa falou, softwares, não tem jeito mesmo. As bases de dados, a maior parte são muito chatas de mexer. Por exemplo, o RAI estava lá tentando tirar uns dados, é muito chato. Então, por isso que ajuda, né, ter os grupos, como o PET, oferecendo alguns cursos para saber tirar a informação, porque não é só manipular, é saber retirar a informação que você quer. Você pega o Sidra no IBGE, tem várias tabelas sobre o mesmo assunto, dependendo do assunto você fica perdido do que realmente você está buscando. Então, acho que essa é outra recomendação para quem quer seguir, porque você tem que ter essa visão da análise de dados, né, para fazer uma análise da conjuntura. E aí, não sei, né, se você concorda comigo, Rafa, pode falar. Eu concordo com tudo que você falou, é exatamente isso. E familiaridade com base de dados, o quanto vocês mais tiverem agora, melhor porque às vezes o dado está lá, a informação está na sua cara, você por não conhecer como acessá-lo, você não usufrui dele. E tem muita informação, e muita informação pública. É absurdo o que gera, o governo em si gera de informações. Então, você quer saber de dados de saúde? Tem. Dados de educação? Tem dados de... Hoje mesmo, com 2 cliques, você consegue saber tudo o que aconteceu nos últimos 4, 5 anos de transferências de recursos da União para os municípios. Só que se você não souber tratar esses dados, você só vai ver um monte de ponto e vírgula lá, porque é no formato CSV, e você não vai saber como mexer naquilo lá. A Isa mexeu com a Fimbra, que é o queridinho de todo mundo que mexe com finanças públicas, e quando eles fizeram antes era tudo por Axis, aquele sistema, nem sei se usam Axis ainda, mas depois mudaram para o formato CSV. Sério, depois que mudou para o formato CSV, eu lembro que eu estava, indo super bem no Axis, aí depois mudou para o formato CSV do Siconf. Eu acho que eu perdi uns 3 meses para aprender a trabalhar com aquilo de uma forma, sabe, positiva mesmo, uma forma boa, porque eu sofria muito. E por quê? Porque você tem que ter um tempo de familiaridade com as bases de dados. Então é legal ter, e mais importante é vocês terem também com o software, que vai permitir isso. Então, por exemplo, se vocês aprenderem um R, que é um programa legal, que se vocês começarem agora na graduação, no final dela, vocês podem... Até a NASA usa o R. Isso não é uma forma de expressão, é um fato. A NASA usa o R em algumas simulações. Já é muito importante. Às vezes aprender a usar um Excel muito bem ajuda muito. São coisas muito boas aí que vocês podem usar. Então, o que a Laísa falou, eu concordo com tudo. E dá até raiva, né? Eu fazendo um trabalho, cada um era uma base de dados. Eu falei, gente, por que alguém não organizou tudo isso de uma forma mais fácil? Você escolhe o tema, escolhe o ano, já aparece o dado bonitinho. Não é tão fácil assim, né? Existem bases diferenciadas para diversos assuntos. Cada um vai estar de um jeito, você vai ter que manipular, limpar aquela base, relacionar. Então, né, envolve Excel, envolve outras ferramentas. E quanto antes, né, aprender, fica mais fácil. Agora, eu que estou na parte de regional, até tenho uma pergunta sobre isso. Por exemplo, mapas, né? Estava lá, tentando aprender como fazer os mapinhas. Então, tem alguns softwares para isso. E tem que aprender a mexer, né? Tem que praticar, não tem jeito. Tem que treinar. Desculpa, mas isso é uma coisa que vocês têm que aprender, que vocês vão usar tanto no mercado privado, quanto no setor público, quanto na carreira acadêmica. Hoje, lidar bem com dados é tão mais importante quanto você lidar bem com uma língua estrangeira. Então, é importante ter isso. É como o pessoal dialoga hoje. Então, assim, a gente que está nessa transição, a gente tem que estar aprendendo isso. Mas se você já tem a possibilidade de começar a formação de vocês com isso, vai fundo. E tem muito curso bom, muito curso de graça sobre isso, e vale a pena mesmo.
Tá aí, boas dicas, né, para o PET fazer uns cursos aí. A gente está caminhando para o final. Você tem mais alguma coisa a falar sobre essa pergunta do Lineker? Vou fazer um comentário rápido, então. O processo que eu prestei da Unicamp, ele é um pouquinho diferenciado, né? Foi o que a Suzana fez também. Não foi, Suzana? Que ele é voltado para a parte de desenvolvimento, né? Então, e dentro dessa área tem 5 opções, acho que eles eram 4, hoje criaram mais uma. Tem a área de desenvolvimento regional urbano, a área de economia social e do trabalho, a área de meio ambiente, a área de história econômica e agora uma que chama padrões e estratégias de desenvolvimento, que foi uma das que eu fiquei em dúvida também, que é uma análise até um pouco mais macro, de conjuntura também, voltada para o desenvolvimento. Mas eu acabei escolhendo o desenvolvimento regional urbano. Eu também trabalhei com o Rafa um pouco dessa parte de finanças públicas, então era uma área que estava um pouco mais conectada e que eu sempre gostei muito, principalmente a parte de desenvolvimento urbano. Então, dentro dessa área de desenvolvimento, tem muito campo de atuação mesmo, né? Então, eu vi que você colocou, se é só na parte de gestão pública, a maior parte sim. Então, muita coisa vinculada a órgãos do governo, a órgãos de pesquisa, né? Fora quem vai seguir a parte acadêmica. E dentro dessas 5 áreas também tem muitas opções. Por exemplo, quem segue mais essa área de padrões e estratégias também pode, né, se especializar um pouco mais, por exemplo, nessa parte de análise de conjuntura e trabalhar numa empresa, né, valorizando isso. E se as empresas começarem a terem um pouco mais essa visão social, ou essa visão regional, e quiserem ter alguns profissionais preocupados não só com o desenvolvimento, com os retornos financeiros de um negócio, de uma empresa, mas também os impactos que isso vai causar para a sociedade, para o meio ambiente, é uma área que acho que também pode começar a fazer parte das empresas, não só ter uma atuação no setor público, mas a maior parte ainda é mais voltada para isso. Muita gente também vinculada a alguns temas políticos, de elaboração de políticas, como, por exemplo, o pessoal de economia social e do trabalho. Então, né, a gente discute muito essa parte também das formações das políticas, o que é ideal ou não. Agora a gente está tendo diversos projetos de leis aí sendo criados que estão vinculados bem a essa área, por exemplo, o projeto de saneamento, os projetos de alteração nas regras de trabalho. Então, entra também nessa atuação de o que seria bom ou não para a elaboração de uma política. É um campo que também o economista pode seguir, né? Nessa parte de políticas públicas, também é muito interessante. Mas eu acho que na parte do desenvolvimento regional urbano, mais vinculado aí a órgãos, a tomada de decisão de municípios, de governo. Na área urbana, né, tem pessoas no meu curso, por exemplo, da área de arquitetura, né, que estão querendo ter essa visão do urbano, para estar fazendo, como que você vai desenvolver esse município, o transporte, a parte de infraestrutura urbana, o que é melhor, o que é prioritário. Então, eu acho que é mais direcionado para o setor público. Não tem mais a área de história econômica, então, na Unicamp? Não, tem. Acho que eu falei a 4ª, tem a área de história. Não tinha entendido. Também. Então, tem uma pergunta assim, da Milena, querendo saber como é que vocês escolheram a área de atuação de vocês, né? É isso que ela pergunta. Estou no 3º ano e a cada dia vejo o tanto que a economia é ampla, né, com várias áreas de atuação. Como descobrir que eu realmente gostaria de seguir, né, de especializar? Só queria complementar, eu fiz essa área de desenvolvimento que a Laísa está fazendo, comecei na área de história econômica, porque eu saí com um projeto da graduação para essa área, então os professores me ajudaram, fiz um projeto, consegui aprovação e entrei. Depois, eu senti que eu não me dava muito com arquivos velhos, empoeirados, aquilo não... E aí, eu fui procurar alguma coisa mais atual. Então, vai muito de oportunidade. Na época, eu tinha muita afinidade com o professor Suzigan, né, que era o cara, assim, do desenvolvimento industrial. Então, fui estudar desenvolvimento econômico, não o industrial, mas desenvolvimento econômico com ele. Então, tem muito de oportunidade, né? Ao lado de quem você anda, com quem você conversa, influencia muito. Vocês querem falar um pouquinho disso?
Eu acredito que realmente, assim, o começo, a primeira coisa é experimentando, é você ver as oportunidades e agarrar. A minha história na vida acadêmica, em poucos minutos, é o seguinte: tinha um amigo meu que ele era muito, muito, muito brilhante, é muito brilhante, era um cara inteligentíssimo, e a bolsa foi oferecida para ele num primeiro momento, só que ele já tinha outra bolsa. E aí o professor Cláudio viu que eu estava junto com ele e falou: você tem interesse? E aí foi a oportunidade que eu falei: não, tenho, vou fazer. E eu não tinha experiência nenhuma com pesquisa. E aí a gente vai aprendendo, e foi se misturando. Mas também, se eu não gostasse, teria sido uma experiência que não deu certo. E eu não teria feito, não teria dado continuidade. Só que se eu não tivesse, naquele momento, me aberto para a experiência, tentado entender, olhar e falar: não, eu tenho uma simpatia por essa área, vamos ver como que é. Hoje, talvez eu estivesse trabalhando no mercado financeiro, não quer dizer que eu ia estar infeliz, que eu ia estar triste, mas ia ser um caminho que talvez não fosse o caminho que eu me sinto bem, que eu me sinto realizado. Então, eu acho que nesse momento é você entender quais são as coisas que você mais tem afinidade, e quando surgirem oportunidades, é ir lá e abraçar. É isso. É você ir olhar essa oportunidade e falar: eu tenho ela, está aqui na minha frente, vamos experimentar? Vamos. E se você sentir que está bem, a coisa vai fluir sozinho. É um negócio que anda sozinho. Depois que você se identifica, a coisa anda sozinho. Óbvio, você vai sempre buscar uma coisa que possa conciliar com o mercado de trabalho e tudo mais. Só que foca naquilo que você tem afinidade e preste atenção nas oportunidades que aparecerem em relação a isso. Às vezes é uma bolsa, às vezes é uma pesquisa, às vezes é um grupo de pesquisa, às vezes é um trabalho, e vai fundo, de verdade. Eu acho que é esse o caminho. E as oportunidades aparecem, do nada. Você vai estar andando, opa, apareceu. E aí você se agarra, só esteja pronto. É isso. Pronto, Laísa. Oi? Pode falar sobre isso? Não, só comentar um pouquinho que para mim foi realmente muito difícil, né? Então, tem alunos que já têm, desde o começo da graduação, já sabe, eu quero trabalhar em determinada empresa ou eu quero seguir o mercado financeiro, né? Eu achava o máximo, eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer. Eu tinha afinidade, sim, com a parte da carreira acadêmica, mas eu não sabia. Então, por isso que a minha estratégia, né, foi tentar um pouco de tudo. Então, teve um momento que eu estava ali no meio de uma plantação de laranja, fazendo um manual de colheita para os colhedores de laranja, e hoje eu estou estudando desenvolvimento regional, então, totalmente diferente. Eu acho, né, que a melhor estratégia, se você tem muitas dúvidas ainda, é tentar, né, claro que a gente não consegue fazer tudo, abraçar todas as oportunidades, senão também a gente não aproveita, né, a universidade, não aproveita também, né, a vida, a gente tem que selecionar um pouco, mas eu acho que o máximo que você conseguir fazer para sentir um pouquinho do que você gosta, você vai definindo, e aí, igual o Rafa e a Zona falou, vão acontecendo as oportunidades, né? Você vai definindo um pouco, e aí vão acontecendo algumas coisas que vão te guiando para alguns caminhos. E acho que a questão se você não gostar desse caminho, né, volta atrás, tenta de novo, né, e veja outras oportunidades, mas realmente, né, para mim não foi, não é ainda, porque eu ainda não sei o que eu quero fazer, né, ainda estou fazendo o mestrado, pensando aí o que eu vou fazer depois, mas, assim, já sei definir algumas coisas que eu não quero, então já vai ajudando, você vai definindo o que você não quer a partir dessas experiências que você já vai ter feito, né, durante a universidade. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente fechar essa discussão é dizer o seguinte: a gente disse, as oportunidades vão aparecendo, mas infelizmente as oportunidades não são para todo mundo, né? Por isso, a ideia do esforço de participar de alguns grupos de discussão, dos grupos de pesquisa, de todos os grupos que tem, né, na universidade, participar mais ativamente, te abre mais essas oportunidades. Você está presente, né, e participando e buscando atrás. Porque a gente não pode deixar de falar que hoje em dia as coisas estão ficando um pouco mais difíceis, né? Na minha época que eu fiz o doutorado, eu tinha Bolsa FAPESP, dava e sobrava o dinheiro, era tudo muito mais fácil,
O Rafael também está em bolsa, né? A Laísa também está com bolsa, mas a gente está assistindo um momento difícil que se falou até em cortar bolsas, né? E a gente vive um período também de muitas críticas à universidade pública, ao tamanho do Estado, redução do Estado. Então, é claro que as oportunidades podem se tornar cada vez mais difíceis se a gente pensar nas oportunidades no setor público, né? Possibilidade de bolsa, possibilidade de cursar um mestrado numa universidade pública, doutorado. Então, tudo isso dificulta, né? Para o aluno hoje, o próprio mercado de trabalho, né, está difícil, já não é tão certo que você vai terminar e já vai ter emprego o ano que vem. Para isso, a economia precisa crescer, precisa abrir oportunidades. Então, eu acho que estar preparado, quanto mais você estiver preparado, mais vai te abrir oportunidades, né, para você estar à frente de muitos e conseguir alguma oportunidade. Então, a gente não pode esquecer esse lado também, que as dificuldades estão colocadas e infelizmente, né, a gente tem essas barreiras, essas dificuldades ainda. Exatamente. Muita gente me pergunta também sobre a questão da bolsa. Realmente, por exemplo, a Unicamp teve alguns cortes, mas ainda tem algumas, né? As universidades ainda têm algumas, então acho que não vale a pena desistir por isso, se a pessoa tem vontade de seguir a carreira acadêmica, né, tem algumas bolsas ainda, né? Esperamos que esse cenário mude e a gente consiga receber mais, principalmente no curso de humanas, que foi o mais desvalorizado com tudo isso, né? Porque agora o critério do CNPq vai ser valorizar algumas pesquisas e não inclui a maior parte das humanidades. E ciências sociais aplicadas também, que é muito triste, mas vamos ver se esse cenário muda. E também, né, pensar que agora, para quem está saindo agora do curso, realmente as condições vão estar muito difíceis. Então, não é só uma questão de talvez, né, você pode ter feito muita coisa, ter muita capacitação, mas que agora o cenário vai estar muito difícil. Então, também entender tudo isso, né? Pensar que as coisas vão melhorar. Talvez agora o momento esteja um pouco crítico em vagas, em opções de empresa, mas ainda assim tem alguns processos abertos, algumas opções, né? Principalmente os trainees, que às vezes vale até mais a pena do que tentar vagas específicas, que são muito concorridas agora com esse momento de crise. Então, às vezes, os estágios, os trainees, eles não estão deixando tanto de serem realizados, porque as empresas valorizam muito isso. Então, e o estágio é uma porta de entrada, você já está ali, né, e você já pode ser efetivado, depois já vai dando uma olhada em outras empresas que você tem interesse de atuar. Então, acho que é muito importante também fazer o estágio como uma porta aí de entrada já dentro de uma empresa. Exatamente. Exatamente isso. As dificuldades existem, mas a gente não pode esquecer de buscar, né, superar as nossas dificuldades e correr atrás, né, para se aprimorar. Vocês dois, o Rafael e a Laís, acho que são exemplos de alunos que se dedicaram, que estudaram muito, que participaram de muitos desses grupos de estudo, e que, embora a gente tenha falado que as oportunidades aparecem, como eu disse, não aparece para todo mundo, você tem que estar preparado, você tem que estudar, você tem que fazer um bom curso, e não é à toa, gente, que os cortes de bolsa recaem sobre as áreas de humanas e sociais. Isso é estratégico, porque são justamente as áreas mais críticas, que constroem o pensamento crítico, que vão questionar essa ordem dominante. Então, não é de interesse mesmo que a gente se desenvolva tanto, que a gente crie tanta gente com capacidade crítica, né? Então, eu acho que a universidade dá uma oportunidade, mas cada um tem que buscar, né, atrás, ler, não esperar tudo do professor, porque às vezes o professor te dá o livro, é isso que você tem que ler, né, e não basta ficar criticando, eu acho que tem que tentar entender e correr atrás também. Eu acho que foi isso que a gente fez, né, para tentar conquistar algum lugar, embora esses lugares estejam mais escassos, mas a gente precisa ter esperança, né, e a gente precisa correr atrás
e pensando que a gente vai ter um futuro melhor aí. É isso que a gente espera. Exatamente. Concordo com todas as palavras, professor. Todas. Bom, gente, eu espero que com isso que eu falei não esteja parecendo um discurso meritocrático, que não é isso, né? Eu prezo muito por essa abertura que a Unesp dá, a gente tem hoje 50% de cotas, e essa oportunidade que a gente tem de ter pessoas que vivem na pele o problema da desigualdade social e tem que estar aqui para discutir isso e para pensar criticamente, para questionar esse mundo que a gente vive. Então, quando a gente fala em buscar, ir atrás, é fazer a sua parte, né? Se esforçar e tentar participar dos grupos e ser ativo para poder construir não só o seu legado, mas também poder fazer algo de bom, de um retorno aí bom para a sociedade. É isso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois, da professora Estela, que também saiu, de todos que estão participando aqui, que ficaram aqui até agora, e dado assim a hora, acho que a gente já pode, tem gente que vai ter aula daqui a pouco, a gente já pode encerrar. Então, eu passo a palavra para vocês, se quiserem dar um agradecimento em nome dos um alunos. tchau, última palavra. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, estou no terceiro ano, eu faço parte do PET, e eu queria muito agradecer todas as falas e posicionamentos, porque eu acho que principalmente nesse conceito, nesse contexto que nós estamos, é muito bom sempre ter momentos de motivação, de direcionamentos e esclarecimentos. Eu sinto que muitas vezes nós só damos destaque ao final, né, aquele cargo almejado, e esquecemos de toda a trajetória que levou aquela pessoa a buscar por aquilo, as suas decisões, erros e acertos, né? Então, muito obrigada mesmo por vocês compartilharem a trajetória e disponibilizar um tempo para falar sobre isso conosco. Nós agradecemos muito em nome de todo o PET e os alunos de economia que estamos aqui juntos. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer imenso participar de tudo que tem PET, tudo que o PET está envolvido. Tenho um grande carinho, porque eu sempre conto essa história, vou contar de novo em todo evento, que vai ser minha marca registrada pro resto da vida. O primeiro evento do PET, eu estava presente e é sempre um prazer. Acho que nós três estávamos presentes, eu, a Laís e a Suzana. Estávamos todos presentes, então é sempre um prazer fazer parte da produção de vocês, estar junto, acompanhar. E é sempre um prazer a gente enriquecer, eu digo isso por mim, com certeza, mas eu acredito que seja a palavra dos demais, enriquecer um pouco mais a nossa casa, porque a universidade é a nossa casa. Eu nunca vou esquecer do discurso de colação de grau, quando eu me formei, e a Unesp é a nossa casa, e tudo que a gente puder fazer para melhorar, para aperfeiçoar e fazer crescer aquele lugar que foi o que nos formou, é sempre bem-vindo. Então, é com isso que eu quero sempre dizer, e agradeço, como sempre, agradecer todos os convites do PET. Obrigado, pessoal. Obrigada. Muito, muito legal toda essa experiência. Agradeço muito também a Suzana, ao PET, ao Rafa, né? E assim como eles me ajudaram muito em toda essa trajetória, né? Principalmente os dois, a Suzana e o Rafa, todas as atividades do PET, enfim, tudo que eu desenvolvi na universidade, eu espero também, né, poder ser essa ajuda para vocês também. Por isso, contem comigo, né? Eu quero retribuir ao máximo toda a ajuda que eu tive, né, tanto para passar no mestrado, como também me ajudar a tomar essa decisão. Então, fiquem totalmente, né, tô totalmente disposta para qualquer auxílio, qualquer ajuda nesse sentido. E muito obrigada, né, de novo ao PET, muito orgulho de ter feito parte do programa, né, do primeiro ano do PET. Agora a Suzana falou, agora eu me sinto velha, já tenho 5 anos. Então, já faz muito tempo. E foi, né, uma experiência muito, muito boa. Parabéns também, não sei se tem agora alguns ingressantes desse ano, apesar de não estarem aproveitando de forma, né, física por conta da pandemia, mas parabéns também aos selecionados e todos os ingressantes também do curso de economia. Mesmo com tudo isso, que vocês aproveitem muito, né, talvez não, né, não está tendo algumas festinhas agora, mas daqui a pouco esperamos que volte tudo ao normal para que, né, a gente, né, vocês possam aproveitar a universidade como um todo, né, porque isso faz totalmente diferença, falar, né, as aulas
físicas, os contatos com os colegas, as festas. É muito bom. Sem contar que é muito difícil gravar aula, viu, gente? Gente, muito obrigada a todos, muito obrigada, Laís, muito obrigada, Rafael. Pessoal, não esqueçam de responder o nosso feedback, isso ajuda muito a gente a melhorar, avaliar nossas atividades, a dar ideias. O PET está sempre aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail. Podem procurar a gente para o que daí vier. E é claro que a gente vai abusar de vocês dois, muito ainda, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.